Evangelho, segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São Pedro Damião, Bispo e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulso de nenhum modo a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São Pedro Damião, Bispo e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos traz de volta para o 9º capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje nos entrega também a satisfação de celebrarmos a memória de São Pedro Damião, o incansável colaborador do Santo Padre no cuidado pela vida religiosa. Muitos de seus escritos foram dedicados ao zelo e à instrução da vida religiosa. Hoje, na Liturgia das Horas, no ofício das leituras da memória, vem uma carta de São Pedro Damião que orienta o seu interlocutor a suportar com paciência em Deus os tempos difíceis. E no final da sua carta, São Pedro Damião diz assim, o padre pega aqui: "Portanto, caríssimo, fortalecei o teu espírito na paciência, com estes e outros testemunhos das Sagradas Escrituras." E olha agora, meus irmãos, e espera confiantemente a alegria que vem depois da tristeza. Ontem, o Santo Evangelho, na missa dominical, nos trouxe a instrução de Nosso Senhor, que nos levava para além da reciprocidade, a um ato de amor heróico. Aprender a medida de Deus e entregar-se em vida para praticar aquilo que o Senhor nos instrui. Confiar na sua palavra é exatamente viver aquilo que São Pedro Damião escreve hoje em sua carta. Significa fortalecer o espírito com a oração, na paciência, e recordando os testemunhos da Sagrada Escritura, como ontem fizemos, por exemplo, a recordação do testemunho de Davi,
de maneira a esperarmos com confiança na alegria que foi prometida depois da tristeza. Existe uma promessa do Senhor, que a esperança dessa alegria, diz São Pedro Damião, te reanime e a caridade acenda em ti o fervor de tal modo que teu espírito santamente inebriado esqueça dos sofrimentos interiores e anseie mais, com entusiasmo, pelo que contempla interiormente na tua oração. Aquilo que falávamos, é importante que tenhamos uma memória iluminada. Se nós não recordamos as palavras do Senhor, se nós não nos dedicamos à oração, como o nosso espírito se ilumina interiormente e nos momentos do sofrimento externo conseguimos suportar com paciência. A paciência, nesse sentido, é um fruto da oração, porque por meio da oração se edifica o vigor da vida interior, que nos leva a suportar na paciência os tormentos, as dores, os sofrimentos dessa vida exterior. A oração edifica em nós a memória viva dos ensinamentos do Senhor. E quando as turbulências e a opressão desse mundo se abate sobre nós com suas dores, permanecemos de pé porque a palavra do Senhor nos sustenta ao quê? A suportar na paciência o tempo das dores, com um olhar focado na alegria e renovando a promessa feita sobre os bens futuros, sobre a alegria que vem depois da tristeza. Que palavra de vigor desse santo bispo, não é mesmo? E doutor da Igreja, não só para o seu interlocutor, nessa carta, em uma de suas cartas, né? Mas a todos nós. E hoje, no Santo Evangelho, nós estamos vendo também o testemunho daquele pai que vem até Jesus. Eu queria aqui aproveitar para fazer um parêntese. Já que estamos falando da oração, ontem ocorreu a memória de São Francisco e Santa Jacinta Marto, os videntes de Nossa Senhora de Fátima. Pois estávamos no domingo, então não tivemos a oportunidade de falar sobre a memória para recolhermos-nos mais na meditação dominical. Mas hoje, aproveitando esse ensejo do testemunho de São Pedro Damião, podemos olhar para a imagem desses dois pequenos meninos que acolheram a revelação da Virgem Maria, que mostrou a cada um deles a importância de rezar e de entregar a sua vida por amor às almas. E não fizeram outra coisa senão o quê? Cuidar e nutrir a vida interior. A oração edificou no coração e na alma desses dois pequeninos um colosso espiritual. Eram colunas robustas, capazes de suportar pesos incríveis. Como assim pesos incríveis? Padre, eles passaram por muitos sofrimentos? Sim, por muitos sofrimentos físicos eles passaram. Mas tudo ofereciam por amor e pela salvação das almas. E acolheram com tanta docilidade cada dor e sofrimento físico que precisaram percorrer e ofereceram o mérito de tudo isso pela salvação de muitas almas, pela santificação do clero, para que tantos homens e mulheres conhecessem o amor do Imaculado Coração de Maria, que nos leva para junto de seu Filho, para confortar as dores do coração de Nossa Senhora e consolar o sofrimento do coração de Jesus. Olha, meu irmão e minha irmã, o que essas duas crianças realizaram na sua breve vida e com que entusiasmo o viveram, porque estavam convencidos daquilo que o Senhor ensinou, que eles conheceram através da delicada pedagoga de Cristo, que é a Santíssima Virgem Maria. Instruiu-os passo a passo para que fizessem da sua vida um sacrifício de amor. E desse modo levasse tantas almas para junto do Senhor. Estavam ali, recolhidos na sua infância, num lugarejo de Portugal e mais tarde recolhidos em um hospital por causa das graves doenças que sofreram, porém, onde estavam, realizavam obras magníficas de amor pela salvação e pela conversão de tantos pecadores.
de tantos homens e mulheres como eu e você, como os pais deles e tantos outros que estavam à sua volta, por todas aquelas almas que Deus amava tanto e que eles conheceram a profundidade desse amor por meio do coração imaculado de Maria. E nós que pouco a pouco estamos conhecendo também, que ouvimos as palavras de Jesus de ontem e hoje na descida, quando o Senhor chega com seus discípulos, uma grande multidão ao seu redor, se apresenta e logo dessa multidão, eis que vem um pai que se lança aos pés do Senhor e pede que ele possa curar e libertar seu filho. Há tempo lhe sucede isso? Perguntou o Senhor a respeito dessa possessão diabólica que trazia grande opressão. E exatamente em um momento em que os discípulos se apresentam diante do Senhor com um caso que nós poderíamos dizer quase insolucionável. De fato, tem dores e sofrimentos nesse tempo que parecem ser insolucionáveis. Vocês perceberam o que Jesus fala no final? Para esses casos é preciso mais oração. Não há o que Deus não possa resolver, não há libertação que Deus não possa realizar, mas quanto de oração será necessário para que nós possamos participar dessa graça? Quanta oração estamos necessários a admitir e a assumir dentro de nossa vida para vivermos aquela graça do Senhor, para perseverar, para tomarmos posse e ao mesmo tempo perseverarmos naquela graça que o Senhor tem para nos conceder? Essa é uma pergunta importante para termos presente. A referência que o Senhor faz é que era preciso ter um coração de oração para enfrentar aquele tormento, aquela dificuldade. Então aqui a gente faz um alinhamento agora entre o testemunho dos dois videntes de Fátima, o testemunho de São Pedro Damião e o que nos fala a Sagrada Escritura. O Senhor então, voltando-se diante da incredulidade dos discípulos, se admira e ao mesmo tempo faz um protesto. Mas o que acontece? Eis que do meio daquela multidão, em todo esse contexto, se apresenta enfim esse pai com essa súplica. E Jesus, com a sua expressão, parece colocar à prova o coração desse pai. Bom, não podemos ignorar. A frase do Senhor parece também relevar o fato de que mais um outro se apresenta pedindo um sinal, como se fosse colocando em questão a autoridade e a soberania de Deus. Mas aquilo que poderíamos tentar entender equivocamente como um lamento de Jesus, na verdade, ecoa no coração daquele homem como um chamado ao testemunho de sua fé. Se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E o Filho do Homem, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, Ele crê. Tudo é possível àquele que crê. Ele está junto ao coração do homem que crê. Todo aquele que guarda a fé se une a Cristo. Tudo é possível àquele que crê. Ali está aquele que pode submeter o poder das trevas. E todo aquele que crer em seu nome e com ele permanecer, verá o Senhor submeter todas as trevas da nossa vida. Eis aquele que submete as forças infernais, e todo aquele que permanece unido ao Senhor, verá as forças infernais serem submetidas ao seu poder. Marcos usa a expressão, ou melhor, a expressão usada para os discípulos, para a resposta dos discípulos. Versículo 24. Ao ouvir isso, imediatamente o pai do menino gritou: eu creio. Ajuda a minha incredulidade.
Em outras palavras, eu creio, mas aumenta a minha fé, Senhor. Como nós falamos. Ele creu e confiou o seu coração nas mãos do Senhor, para que o Senhor o levasse mais longe. Aumenta a minha fé. Meu irmão, minha irmã, hoje nós somos chamados a confiar pela oração a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele nos leve mais longe, seguindo o Evangelho de ontem, para que Ele nos leve para além da reciprocidade. Seguindo o testemunho de hoje de São Pedro Damião, para que Ele nos leve para além com a nossa paciência, a fim de que possamos contemplar as promessas de Deus. Seguindo o testemunho dos pequenos pastores de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta, nós cremos e pedimos que Ele aumente a nossa fé para nos levar para mais longe no zelo pela santificação do mundo, pela salvação das almas, no exercício do nosso cuidado como pequenos pastores do rebanho do Senhor, em nossa família, em nossas paróquias, em nossas comunidades. Naquele momento em que aquele pai professou a sua fé, mas confiou a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele o levasse mais longe nesse amor. Eis que o Senhor se volta para a multidão, vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe, olha que lindo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, é Jesus quem fala, deixa-o, e nunca mais entres nele. 2. O Senhor dá 2 ordens, a ordem de imediatamente sair, de nunca mais voltar, nunca mais atormentá-lo. O Pai foi ao encontro do Senhor pedindo que o pudesse ajudar em sua fé. E o Senhor concedeu a ele uma graça irreversível em efeito. Não apenas expulsou o espírito maligno, mas impediu-o de voltar a atormentar aquele pobre rapaz. Se o amor do seu pai desejava a libertação do seu filho, Jesus o levou muito mais longe quando ele se entregou nas mãos do Senhor e ofereceu a seu filho a graça de não mais ser acorrentado pelas forças infernais. Estão percebendo? Olha a delicadeza do levar para além. Ele pede a libertação e o Senhor lhe entrega a graça de uma libertação, não só por aquele momento, mas uma libertação definitiva. Não mais tornar-se acorrentado nas mãos dos espíritos impuros, na mão dos demônios. Entregando a esse Pai a alegria de proclamar diante dos homens: o Senhor salvou a nossa família. O Senhor restaurou a nossa história. O Senhor fez grandes coisas por suas mãos. Nós fomos libertados. Por suas mãos, nós fomos preservados da morte. O menino ficou estendido como morto pelo chão, de modo que muitos diziam que ele tinha mesmo morrido. Porém, Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Olha que imagem emblemática da passagem da morte à vida. O Senhor o chamou outra vez para a vida. O Senhor, a quem Ele entregou o seu Filho e sua vida, toma-o pelas mãos, recebe o seu coração como Pai, toma o seu Filho pelas mãos, o chama novamente à vida e o entrega à sua família. O Filho que outrora foi entregue aos pés de Jesus para que o salvasse, Jesus o restitui com vida a seu Pai e salvo de todo mal e de toda opressão.
Oh, meu irmão e minha irmã, peçamos hoje de maneira especial por todos os pais que suplicam essa graça por seus filhos. São muitos aqueles pais que em todo o nosso Brasil veem seus filhos sofrendo de todos os males possíveis, tanto morais como físicos, e continuamente elevam os olhos para o céu e suplicam ao Senhor o socorro. Rezemos por esses pais para que sejam firmes na fé e consigam oferecer um ato de amor e de confiança, como desse pai do Evangelho de hoje. Para que o Senhor reforce em seus corações o dom da paciência, o dom da fé, o dom da entrega, e ao mesmo tempo rezemos por seus filhos, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, realize por eles muito mais do que aquilo que possamos pedir em nossa bondade, mas realize tudo segundo o seu coração, para o bem da alma de cada um desses filhos, salvando-os de todo o mal, de toda a opressão, tirando-os da condição de mortos e regenerando-os na sua graça, para que eles vivam a vida que Deus pensou, sonhou e preparou para cada um deles. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco e Santa Jacinta Marto, pela intercessão de São Pedro Damião e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha das Famílias, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.